Se você estava pensando que os 50% de tarifação imposta a partir de 1º de agosto por Donald Trump era muito, você não sabe do que está acontecendo. Donald Trump, ele não somente tem reserva, mas ele tem bala na agulha e é capaz de matar 2 coelhos com uma única cajadada. Eu vou trazer para vocês no dia de hoje sobre essa questão que envolve a Rússia e os Estados Unidos e as sanções de 500% para os países que são aí importadores de petróleo, de diesel da Rússia, e nós, Brasil, somos um deles. Vou trazer para vocês no dia de hoje também o vídeo polêmico de Eduardo Bolsonaro, onde ele pede humildemente para que a lei Magnitsky seja aplicada imediatamente contra Alexandre de Moraes e cita Lula nessa história também. Vou trazer também Michele Bolsonaro com uma carta pública pedindo para Lula baixar as armas. Falta de aviso não está tendo, Luiz Inácio Lula da Silva. E vou trazer também as possíveis consequências dessa taxação, os estados que são mais afetados por essa tarifa de 50%, bem como o BRICS, sendo aí um dos percursores para essa taxação que nós estamos agora vivenciando, né? Esse momento que, eu sempre digo, a raiz é amarga, mas os frutos serão doces. Em nome da democracia, nós estamos aguardando que tudo seja resolvido e que o governo e que o STF se posicionem da melhor maneira, usando da diplomacia e da consciência sobre a soberania do nosso país. Então, meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like e, claro, inscreva-se no canal. E vamos aqui para a matéria. Brasil importa recorde de diesel russo e pode entrar na mira de Trump. Olha só, eu vou contar para vocês aqui, olha, para que vocês tenham noção do que está ocorrendo, que a gente vem não somente agora com essas novas tarifas que serão aplicadas a partir do dia 1º de agosto, tá, de 50%, mas também teremos aí, olha, algo que ninguém se lembrou e eu estou trazendo aqui em primeiríssima mão para você. Vejam bem comigo, o Brasil importou 5,4 bilhões de diesel russo em 2024, um recorde na história da balança comercial. A compra do produto pode entrar na mira do presidente americano Donald Trump. Ameaçou retalhar quem adquirir petróleo do território comandado por Vladimir Putin. A importação do produto russo é crescente desde 2022, quando quintuplicou após sanções internacionais aplicadas a Moscou devido à guerra na Ucrânia e ao redirecionamento das cargas para outros mercados. O valor se multiplicou por 47 em 2023, em 2024 houve um aumento de 19%. Então, o Brasil é um dos maiores importadores, já se tornou inclusive o maior importador de diesel da Rússia, tá? A Rússia adquiriu em 2023, 2020 para 2024 mais de 100 navios para poder burlar, principalmente tratando-se aí das empresas que são empresas de seguro, né? Então ele adquiriu esses 100 navios para poder continuar fazendo, né, o seu trajeto e a sua venda de diesel mundo afora. E o Brasil é um dos grandes importadores, hoje encontra-se como o segundo maior importador de diesel, tá, dos Estados Unidos, perdendo apenas para a Turquia. Hoje a Turquia parece que está na casa de 32%, representando o total de importações, e o Brasil em 27%, logo atrás. Então o Brasil, e Trump ameaçou, tá, para poder reduzir o poder da Rússia aos ataques, tá, que estão sendo realizados à Ucrânia, e obviamente poderão ser realizados à OTAN, como já alguns especialistas vêm citando, que Trump vem já se posicionando na Finlândia, algumas agências de inteligência ali da Alemanha também já alertaram
que Trump pode atacar a OTAN a qualquer momento. Inclusive, a Europa, né, a OTAN, tem agora feito um estoque de alimentos buscando, tá, se proteger já por uma eventual e se preparar para um eventual ataque da Rússia, tá bom? Então nós temos aí o Brasil como o segundo maior importador. E se for aplicada essa taxa de 500%, não somente, né, vai ser aplicada a todos que fizerem acordos comerciais e fazem acordos comerciais com a Rússia, como nós fazemos. Então o Brasil será, tá, um claro e um ponto objetivo aí na mira de Trump, já com essa questão que ele já perdeu a paciência com Luiz Inácio Lula da Silva, né, e com o STF. Então talvez agora seja o melhor momento para ele pegar e falar, ó, já que vocês vão aplicar a lei de reciprocidade, né, e nós vamos, e ele falou que ia taxar sobre as taxas do Brasil. Então se o Brasil taxar 10%, ele vai taxar 60%. Se o Brasil taxar 50%, vai chegar a 100%, o que se tornará impraticável e inviável a vida neste país, tá? Com certeza, mas Trump, ele pode muito bem agora olhar e falar assim, eu tenho aqui uma oportunidade única, não somente de desestabilizar, né, a Rússia, porque ele já se mostrou descontente com Vladimir Putin. Vladimir Putin não cessou a guerra, Vladimir Putin continua atacando a Ucrânia, atacou nessa semana, com mais de 700 drones, foi um ataque, o maior ataque desde o início da guerra. Então temos uma escalada nessa guerra que Donald Trump não está contente e está querendo minar a potência russa, até mesmo por conta dessa questão que eu acabei de trazer da OTAN. Então nós teremos também aí já o Trump, né, pensando nessa questão e já indignado com o Luiz Inácio Lula da Silva, falar assim, agora é o momento certo, né? Então ele pode muito bem aplicar, tá, essas taxas de 500% e o Brasil não vai ter para onde correr. Então Lula tem sido completamente irresponsável e não agir com a diplomacia e como a gente espera de um chefe de Estado, com ponderação, né? Com consciência que ele não está falando, tá, de um país qualquer, ele está falando com a maior potência mundial, tá? E Donald Trump já deixou muito claro, ele não vai recuar e se o Brasil quiser ir para cima, ele também virá. Só que o Luiz Inácio Lula da Silva esquece que não somente eles possuem reserva econômica, mas eles também possuem uma reserva estratégica. E essa reserva estratégica pode ser muito bem direcionada à Rússia, onde nós somos aí o segundo maior importador de diesel, tá? De Vladimir Putin. Então, veja um cenário que nós estamos nos enquadrando neste momento. É algo completamente irreal, não dá para imaginar como nós iremos viver neste país com tais taxas. Ontem eu trouxe um vídeo que foi extremamente importante, citando ali com todos os dados, tá? Fazendo um simples caso hipotético de uma compra de um tênis. E assista aqui no vídeo, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui no card. Um tênis de $100 vai nos custar aproximadamente 1.500 e poucos reais, com todas as taxas impostas já pela tarifa de Donald Trump, mas a gente tem a diferença do dólar para o real, mais ICMS. Então, vejam bem, e mais aquela taxação do taxade, não podia deixar de esquecer, produtos acima de $50 tem aí uma taxação do taxade que foi, né, colocada no nosso orifício, mas ela também será aplicada, então o produto, tá, será inviável. Talvez valha mais a pena sairmos do Brasil, fazer uma viagem, dar um abraço no Mickey e comprar o que nós precisamos. Mas comprar desta maneira, né, daqui do Brasil não será mais viável, com certeza. O nosso agro, né, nós somos os maiores aí
inclusive exportadores para os Estados Unidos, que vão sofrer de laranja, de café, de aço, entre outros, tá? Que equipamentos elétricos, como transformadores. Então nós seremos, de fato, tá? Principalmente Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, seremos afetados e o grupo do agro com certeza irá sofrer muito e o brasileiro irá sofrer muito, mas isso são consequências de um governo onde desde o início não procurou nem mesmo um diálogo com o governo norte-americano. Vocês perceberam, sempre Luiz Inácio Lula da Silva se manteve distante, mostrando seu anti-americanismo, tá? E se aliando ao eixo do mal, juntando-se com as piores ditaduras deste mundo, fazendo com que Donald Trump se alertasse, né, após o BRICS. Eu vou trazer essa matéria mais para frente para vocês. Mas vejam só o que Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro, ele postou um vídeo, tá? Bombástico. E ele fez ali um chamado. Ele chamou o Donald Trump, pedindo humildemente para que Donald Trump e Marcos Rubio, tá? Entrasse e colocassem em vigor a Lei Magnitsky. Porque eles sabem, e nós sabemos que eles têm dobrado a aposta, tá? Estão buscando a prisão de Jair Messias Bolsonaro. O julgamento está marcado para meados de setembro. A condenação já foi dita nas primeiras oitivas, nos primeiros depoimentos ali de Alexandre de Moraes e demais integrantes da cúpula da dita toga já deixaram muito claro que ele está condenado. Então é só questão de tempo, mas o Brasil vai parar. Se essa turma continuar a investir nesta prisão, eu te digo, o Brasil está prestes a ver algo como se nunca viu na história. Se eles estão achando que as pessoas estão quietas, os patriotas estão adormecidos, eles estão muito, muito enganados. O Brasil vai parar. Se eles fizerem isso, o Brasil vai parar. Os caminhoneiros vão parar, o agro para, que o agro já está parando, tá? O agro já está parando. O agro parou ali no Rio Grande do Sul, já teve diversas manifestações em Minas Gerais também, de paralisação. Tivemos outra manifestação lá em Roraima, acredito eu, foi em Roraima. Rondônia, acho que foi em Rondônia, que teve uma manifestação também por questões ambientais, no sentido... Agora, lá no Rio Grande do Sul é securitização já. O povo está clamando para o governo atender ali a classe que mais produz e que alimenta não somente o Brasil, mas alimenta o mundo também, né? Porque o nível de exportação e o nível de produção daquele local é imenso. Você não faz noção. Vamos aqui então, olha, para o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Mas antes eu vou ler a matéria para vocês. Acompanhem comigo. Eu vou trazer aqui para vocês na íntegra primeiro o texto de Eduardo Bolsonaro. Eu vou ler juntamente com vocês aqui, tá? Vou passando aqui para que vocês tenham aí também, tá? A visibilidade que eu estou tendo aqui do X, tá? Que ele fez essa postagem no X, agora há pouco. Não tem muito tempo. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Ele usou aqui uma citação de William Shakespeare. Sei que muitos estão com medo, sei que os desafios que se apresentam diante da nossa nação são imensos e perigosos. Sei que o sacrifício e a dor serão tributos cobrados no altar da liberdade, mas também sei que são os momentos fáceis ou de prazer que o caráter e a convicção de um homem são testados. Mas sim, naqueles momentos em que a vida propõe um desafio,
em que o abismo está diante de nós, devemos responder sem medo. Sei que a atmosfera de medo é característica de um estado de exceção, onde o regime totalitário avança impiedosamente sobre as vidas humanas. Mas faço um apelo aos meus irmãos brasileiros: não sucumbam ao desespero. Lembre-se, um homem não cede quando o universo volta contra ele. Ele cede quando seu próprio coração se volta contra ele. Nós nos rendemos não quando as circunstâncias são miseráveis, mas quando somos miseráveis. Um errinho aqui de português, de digitação, né? Ele ia colocar mas e ficou nas aqui. Sempre tive um truísmo elementar que a vida é um milagre extravagante de Deus, mas que estava igualmente repleta de extraordinários perigos. A superabundância da vida moderna criou a ilusão de segurança e tranquilidade. Isso é irreal. A vida é lutar e suor, não prazer e segurança. Verdade. Passamos tanto tempo distraídos com as nossas pequenas satisfações e conquistas materiais que esquecemos que todos os extraordinários desafios da vida. O verdadeiro triunfo não está no conformismo de uma vida repleta de satisfação, mas sim na coragem de lutar incansavelmente, mesmo quando tudo parece perdido. Excelente, Eduardo. Parabéns pelo texto. Não serei hipócrita. Teremos tempos difíceis pela frente. Os desafios serão imensos e muitos sofrerão. Todos nós teremos uma árdua, penosa batalha pela liberdade. Mas um homem não pode sucumbir perante o desespero e o medo. Não. Hoje, meus irmãos, sinto ecoar no meu coração e na minha alma as palavras de Thomas Jefferson. Fantástico. What happened in your country? Abre aspas. As árvores da liberdade devem ser regadas de quando em quando com o sangue dos patriotas e dos tiranos. É o seu adubo natural. Legal, muito bom. Eu renunciei toda uma vida no Brasil para ter os meios de ação que me permitam lutar contra o regime sanguinário que está jogando velhinhas na prisão e matando pais de família nos calabouços de toda a tortura política dos tiranos que tomaram o país. Deixa eu voltar aqui, me perdi. Estaria disposto a abdicar todos... Abdicar de tudo que insurgir contra nessa... Não, acho que eu me perdi aqui. Eu renunciei... Vamos lá, de novo. Eu vou voltar aqui. Eu renunciei toda a vida no Brasil para ter todos os meios de ação que me permitam lutar contra o regime sanguinário que está jogando velhinhas na prisão e matando pais de famílias nos calabouços de tortura política dos tiranos que tomaram o país. Fiz um compromisso com Deus de que estaria disposto a abdicar de tudo para me insurgir contra essa nefasta tirania. Convoco meus irmãos, todos os homens de honra e coragem, a ombrear comigo nessa batalha. Não cederemos, não há espaço para complacência ou para covardia. Chegou a hora verdadeira que separará os homens dos covardes. Só há um acordo possível, a soltura de todos os presos políticos, o fim de toda a perseguição e a saída dos mais desprezível tirano que já passou por nossa república. Alexandre de Moraes. Não haverá meio termo, não haverá concessões. Estou disposto a ir até as últimas consequências em nome deste ideal que chamamos de liberdade. Se não salvamos o Brasil, ao menos o vingaremos. Que Deus nos proteja.
Fortíssimo. Belíssimo, Eduardo. Parabéns pelo texto, tá? Esteja certo que muitos homens estão aí dispostos, tá, a sangrar nesta causa. E eu sou um deles, tá? Espero que você que esteja assistindo aqui também, homem ou mulher, esteja disposto, porque nós vamos passar por um momento doloroso, mas iremos até o fim. Não desistiremos do nosso país e não entregaremos a nenhum canalha, a nenhum tirano, tá? A nenhum regime ditatorial. Nós vamos lutar até o fim e eu estou aqui, tá? Como prova viva que eu não vou parar e você que está assistindo, não pare. Continue. Nós precisamos mais união, nós precisamos nos unir mais, precisamos ter mais coalizão. A esquerda está se montando cada vez mais. Vocês viram agora, né? Na última postagem que eles fizeram agora, tentando trazer o nacionalismo, tá, ao seu lado, que nunca foi. Sempre ali bradaram a bandeira vermelha. Nunca foi a bandeira do Brasil. E agora eles estão com esse papinho. Papo para enganar bobo. Nós não vamos aceitar e não vamos permitir que essa narrativa ela seja colocada aí no nosso Brasil, tá? Porque eles não estão lutando pela democracia e nem pela liberdade do país e nem mesmo contra ações externas. Eles estão lutando por uma ideologia, tá? E pela canalice que eles cometem aqui com as perseguições políticas no nosso país. E nós vamos lutar até o fim. Vamos sangrar todos, mas vamos até o fim. Homem que é homem cai atirando, tá? E eu digo isso para você, mulher também. Então vamos embora que eu vou trazer aqui para vocês agora o vídeo, tá? Eu esqueci. O vídeo do Eduardo. Vamos lá. What happened in your country to solve problems with tariffs? In Brazil, they ask for arrests. The same group of people led by the leader of the Labour Party, the same party of the current president, Lula da Silva, they are doing this again, as they did a couple of months ago when they asked the crazy Justice Alexandre de Moraes to seize my passport, forcing me to live in exile here in the United States. Now they are doing the same movement, but now asking to arrest me. And why? Because they want an next year election without the participation of a real opposition. It is the key to be forever in charge of Brazil, just like Nicolás Maduro in Venezuela, for example. And how can I go to the jail if what the United States is using is a legal tool, is the tariffs? It clearly shows that Alexandre de Moraes and Lula da Silva considers the United States as a criminal organization. Despite our vice president did go to the inauguration of the new president of Iran, and he was together along with leaders of Jihad Islamica, Hamas, Hezbollah, Houthis, and many others. How can you answer tariffs with prison? There is no way to do that. That's why there is no way to consider Brazil a democracy anymore. Trump was right in his letter to Lula da Silva when he called Brazil as a regime, because in regimes, they go after trying to arrest people in exile when they denounce their human rights violations. And usually in the regimes, they go after the family of the exiled one because they did not touch people outside of their countries. And that's why me, my brother Carlos, my other brother Renan, my father Jair Bolsonaro, almost everybody in my family are facing some unfair trials. So please, I humbly ask for Trump, Secretary Rubio, with the full support of the Congress, where you have great people talking true things about Alexandre de Moraes, and you do not have no one else defending Alexandre de Moraes. In this scenario, Mr. President Trump, Secretary Rubio, I ask you, apply Global Magnitsky Act against these people. They are not regular judges, they are not regular politicians. They are criminals. They are crooked people that you only respect someone else if they feel the power on their heads. So please do that in favor to rescue our democracy, in favor of all of those that cannot fight back against this regime, that cannot fight back against this lawfare. You have a congressman in Brazil, Daniel Silveira, that is in prison for almost 90 years because he did a video. You have Jair Bolsonaro about to be condemned for almost 40 years in jail, not because of crime, but because they wanted to
clean the way to other political forces in the next year election, please do that. And Brazilians will be very thankful for you. God bless you. God bless Brazil. God bless America. Exatamente, Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram tudo isso para limpar o caminho das eleições de 2026. Inclusive, também descondenaram, tá, Luiz Inácio Lula da Silva, porque não havia outro nome, tá, com popularidade capaz de criar aí, né, a mentira, né, nas questões percentuais que nós vimos aí uma pequena diferença que elegeu esse descondenado, tá? Então eles não tinham outra personalidade a não ser Luiz Inácio Lula da Silva e correram contra o prazo, descondenaram, tornaram ele elegível e hoje nós temos um presidente corrupto em nosso poder, um presidente do qual foi julgado, tá, em 3 instâncias, na 13ª Vara de Curitiba. Tivemos, tá, ali réus confessos, citando, dando provas, devolvendo dinheiro e tivemos agora. É impressionante, né? Parece que nós estamos vivendo um filme onde Luiz Inácio Lula da Silva saiu de uma prisão para se tornar presidente. Algo inadmissível, incompreensível na nossa história. Mas a gente entende o que ele falou realmente, tá? Que foi para limpar o caminho. E não somente agora esta condenação, tá? Que colocará Jair Messias Bolsonaro com 40 anos de prisão, será justamente para poder perpetuar o regime, tá? Que Lula já chama isso aqui de um regime, ele não chama mais de uma democracia, tá? Ele chama simplesmente como um regime. Vimos aí também imagens de Alckmin com as piores personalidades terroristas. Isso é um absurdo. O Brasil está se aliando ao Irã, que patrocina Hamas, patrocina Hezbollah, patrocina os Houthis e demais ali no Oriente Médio, tá? Que causam, tá? A gente não pode esquecer aí do dia 7 de outubro, tá? Onde tivemos aí o Hamas invadindo Israel, matando diversos jovens, famílias, bebês, cadeirantes. Olha que absurdo que isso... E nós temos Luiz Inácio Lula da Silva defendendo o Irã, o grande patrocinador do Hamas. Isso realmente é algo que sai de qualquer escopo, tá? De uma democracia, de um país democrático, tá? Um país que apoia algo desse tipo, ele não tá querendo ser democrático. Você vê pelo seu próprio líder, né? Que eu não chamo de... não é meu líder, tá? Esse vagabundo não é meu líder, tá bom? É um vagabundo, tá? E todos esses bandidos terão que ser presos um dia. Todos esses bandidos que estão trabalhando para a prisão de Jair Messias Bolsonaro deverão um dia ser presos, porque são bandidos. São bandidos, estão favorecendo o crime, estão favorecendo a corrupção, estão favorecendo o que há de pior neste mundo, tá? Então nós vamos seguir aqui com a matéria. Inclusive, a gente fica revoltado, vocês me desculpem, mas a gente se revolta e a gente começa a colocar, inclusive, as nossas vidas em risco, né? Quando a gente começa a extrapolar, mas eu acho assim, é como o Eduardo Bolsonaro disse ali em uma das suas citações, no seu texto, né? Então vamos sangrar, tá? Está disposto a sangrar? Vamos sangrar junto, mas não vamos deixar de falar, não. Não vamos deixar de falar, não se cale você também. Fale o que você está pensando, vamos junto, porque então vão ter que prender milhões de brasileiros. Que prendam milhões de brasileiros. Mas não deixe um só assumir a culpa, não. Seja você também responsável, atue, vá nas redes sociais, fale, diga o que você pensa, não tenha medo. Agora é hora da gente não ter medo, a gente tem que ir para cima. Porque Jair Messias Bolsonaro daqui a alguns dias estará preso. Essa é a verdade. Temos diversas pessoas, são mais de 64, já com processos aí, todos são da direita. Você não vê ali processos contra ninguém da esquerda. Você vê o Janones. Janones fez um acordo de não persecução penal e foi liberado.
pela rachadinha. Então você vê que não há dois pesos, né, e duas medidas. A coisa funciona a favor do eixo do mal e a favor deles. Vou trazer para vocês agora a matéria aqui que fala da nossa querida e eterna primeira-dama, dando um aviso, uma carta. E foi um aviso que todos estão dando. O Lula não quer escutar, mas vejam o que ela diz aqui, ó. Em carta pública, Michele Bolsonaro pede para Lula baixar as armas. Ex-primeira-dama e eterna, para mim, eterna primeira-dama, diz que presidente deveria deixar desejo de vingança de lado para evitar sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Fazendo só aqui uma pequena observação. Você viu alguma vez a Michele Bolsonaro dirigir alguma palavra ofensiva para a oposição? Xingar os opositores de vira-lata, por exemplo? Nunca. Você viu ela chamar alguma personalidade de um governo do exterior ou xingar, né? Fuck you, mandando o cara se fu. Você viu alguma vez na vida Michele Bolsonaro cometer alguma dessas atitudes? Não viu. Nós temos, claro, uma pessoa hoje como primeira-dama, que o primeira-dama, né, não representa a pessoa que ela é, porque ela é desqualificada. Janja é uma pessoa desqualificada, de fato. Eu acho ela uma pessoa completamente fora dos parâmetros que fossem aí compreensíveis para uma primeira-dama. Então, o que nós temos, tá? É Michele Bolsonaro hoje, eterna primeira-dama, fazendo um aviso, tá? E olha só, fazendo um pedido, né? Aqui, olha. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou neste sábado, dia 12, uma carta pública endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento pede para Lula baixar as armas de provocação, deixar de lado o desejo de vingança e evitar embates que possam resultar em prejuízos econômicos ao país. É hora de baixar as armas da provocação, diz Michele Bolsonaro, cessar os tambores de ofensas e hastear a bandeira do diálogo e da paz. Escreveu o texto lido durante uma agenda da esposa de Bolsonaro no Acre, vem na esteira da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Ao mesmo tempo em que faz duras críticas a Lula, Michele pede para que o petista adote uma postura conciliadora diante da crise diplomática com os Estados Unidos. Abre aspas, Lula, você precisa parar de se guiar por ideologias doentias e pelo desejo de vingança. É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e de irresponsabilidades, disse Michele Bolsonaro. Nas palavras de Michele, o Brasil estaria sendo visto como uma ditadura disfarçada de democracia e que o país está caminhando para um cenário semelhante a Cuba e Venezuela. Com certeza. Essas sanções só foram aplicadas até hoje a países reconhecidos como ditaduras, afirmou. Então, olha só, Michele Bolsonaro, ela vem trazer luz à escuridão desta consciência ideológica petista, ditatorial, que está aliada ao eixo do mal no mundo. Ela vem trazer para Lula, Lula, pare, cesse, precisamos de equilíbrio na sua postura. E não essa atitude doentia, porque isso é uma atitude doentia,
o Lula querer aí mostrar que Brasil tem tamanha, Brasil tem importância? Óbvio que tem, mas o Brasil não tem reservas. Brasil não tem bala na agulha. A curto, médio prazo, o Brasil quebra, vira uma Venezuela e nós vamos comer cachorro. Essa é a verdade. As tarifas serão impostas a partir do dia 1º de agosto. E caso Luiz Inácio Lula da Silva utilize, e já está pronto, vou trazer essa matéria para vocês, a lei da reciprocidade, nós seremos afetados de tal maneira que nós não temos noção do que vai acontecer, como será a vida do brasileiro. Fábricas e fábricas, o agro quebrando, tudo está prestes a ruir neste país. Mas como eu disse no início do nosso vídeo, a raiz é amarga, mas os frutos serão doces. Nós poderemos agora, neste momento, eu não estou feliz com isso, não achem que eu estou feliz com isso, até mesmo porque eu sei que isso vai afetar a minha vida, a sua, tá? E do brasileiro num todo, o Brasil será afetado. Mas a gente às vezes precisa passar por momentos assim, para que a gente possa ali se mostrar quem realmente somos. E aí a gente pode, de fato, um dia saber que o Brasil guerreou, tá? E o brasileiro guerreou pela sua liberdade. Então é muito importante que nós estejamos preparados para este sofrimento, mas que nós não abaixemos a cabeça, que nós não nos voltemos contra a Donald Trump de forma alguma. Isso é um momento onde o Brasil pode se tornar livre. Em uma guerra, soldados morrem. Em uma guerra, pessoas sofrem. E nós estamos passando por esta guerra. Muitos sucumbirão, muitos sofrerão. Pode ser eu, pode ser você, mas eu estou disposto. Vamos lutar até o fim. Vamos sangrar, mas vamos até o fim. E Lula está sendo um grande causador disso. Somente no BRICS, Lula falou ali, cogitou, como há 2 anos atrás em Hiroshima, de fazer ali uma mudança da moeda de transação entre a cúpula, querendo e pretendendo a desdolarização. Ou seja, ele está, como eu falei da outra vez, ele não está cutucando a onça com vara curta. Ele tacou uma pedra no enxame de marimbondo. Porque agora, não somente Donald Trump, mas outros, você acha que, porque os democratas lá não vão ser contra o quê? Eles estão pensando na moeda deles, na soberania estadunidense deles. Você acha que eles estão pensando, não, nessa hora, meu amigo, o que vale para eles é a soberania, é a potência que eles são. E se alguém ameaçar, aí você pode ter certeza, não só republicano, como a gente tem aí Donald Trump vindo para cima, mas teremos democratas também dos Estados Unidos vindo para cima e atuando contra Luiz Inácio Lula da Silva. E nós brasileiros aqui temos que entender que esse processo que o Lula vem aí querendo implementar através do BRICS, que é a desdolarização, né? E a queda do império, que ele é anti-americano. Isso ele já se mostrou, incluindo principalmente com essas uniões que ele tem feito no decorrer da sua vida política e agora, principalmente agora, neste mandato como presidente, tá? Se aliando ao que há de pior no mundo. Então isso vai ser algo que vai ocorrer. Espero eu, tá? Que Trump ainda lembre dos 500% sobre o diesel. Porque Lula tem que ser colocado no lugar dele. Bandido tem que ser colocado no lugar, atrás das grades.
tá? E Donald Trump não tá para brincadeira, a gente tem que ir para cima. E é isso, a gente vai sofrer, mas é o momento. Ou a gente atua agora, ou nós estaremos fadados, tá, a um desastre, que é o Brasil se tornar uma Venezuela, que é esse o caminho. Sanções e mais sanções. Poderemos, inclusive, estar exclusos do sistema SWIFT, né, que é o mecanismo mensageiro econômico, que envolve ali diversas empresas, né, de cartões. São mais de 11 mil empresas que estão ali conectadas e nós utilizamos esse sistema. Espero eu que nós não sejamos ainda, porque isso vai ser aquela medida nuclear. Incluirmos como o Irã hoje, como a Rússia, eles estão fora do sistema SWIFT. Isso, para você fazer transações, importação, exportação, isso acaba com o país. Nós estamos prestes a caminhar para isso, tá? Prestes. Por isso que Venezuela é tão aliada dos piores narcoditadores que existem nesse mundo, tá? Porque assim ela consegue sobreviver. Infelizmente, o povo venezuelano sofre, mas é devido àquele bandido, canalha, amigo do Lula que está lá, o Maduro. Então, olha só, vamos aqui para a próxima matéria. Vejam só isso aqui. Até o chanceler, o Lavrov, né, da Rússia, chanceler de Putin, tirou o dele da reta. Até ele tirou o dele da reta, tá? Porque ele conhece, ele sabe onde está se metendo. Então, assim, é mais fácil você botar um boi de piranha ali, como é o Lula, na frente da coisa e tirar o seu da reta. Já estão cheios de sanções, vai ter essa sanção aí que vai ser aplicada aos países que negociam diesel, petróleo com a Rússia, gás também, de 500%. Já tem tanta coisa que os caras já estão assim, olha, sabe, pisando em ovos. Essa é a realidade, tá? Esta é a realidade. E Lavrov tirou dele da reta. Olha só o que ele disse aqui. Ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler de Vladimir Putin, presidente brasileiro foi autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa tem sido criticada por Donald Trump, que ameaça o bloco com tarifa de até 100%. Veja só, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a iniciativa de criar sistemas de pagamento alternativos ao dólar para o BRICS. Proposta feita na cúpula de Joanesburgo em agosto de 2023. A declaração foi feita em novembro de 2024, durante entrevista à TV BRICS, na qual o chanceler russo afirmou que Lula garantirá que essa questão seja uma das prioridades da presidência brasileira no bloco de 2025. Abre aspas, foi o presidente Lula da Silva, na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, no ano passado, que iniciou o debate trabalhado pela presidência russa sobre o sistema de pagamento alternativos, disse Lavrov. Como já disse, houve progresso, mas é preciso levá-lo à sua conclusão lógica para que surjam mecanismos prontos para serem utilizados. Não tenho dúvida de que nossos colegas brasileiros se dedicarão ao máximo e com a energia também máxima a esta questão. Então você vê aqui, tá? E quando eu falo que o Brasil está diante até de uma ameaça, de uma possível sanção, de ser retirado o mecanismo econômico, de mensagens econômicas, né, que é basicamente isso, que é o SWIFT. Ser retirado esse mecanismo do Brasil, ela é possível. Você já parou para pensar que isso é possível? Lula tem buscado utilizar um mecanismo diferente. Existe um mecanismo
parecido com o Swift, mas assim, de forma assim, completamente menor do que o Swift, mas é o da China, mas que a moeda é o Yuan. E Lula, lá em 2 anos atrás, em Hiroshima, ele já não foi agora, há 1 ano atrás, não, em Joanesburgo não, que ele falou. Foi há 2 anos atrás, eu tenho um vídeo dele aqui falando, eu trouxe matérias anteriores. Lula falou que queria mudar a moeda. Ele pretende fazer a desdolarização ser um fator real. Eles querem quebrar com o que eles chamam de Império Americano. E por isso Lula vem trabalhado constantemente neste BRICS para implementar a sua ideologia. Isso está sendo trabalhado ponto a ponto. Se Donald Trump não agir agora, tá? Eles estarão em risco. Fato. Eles estarão em risco. E nós também estaremos com um risco grande de nos tornarmos uma Venezuela, uma Cuba da vida. Eu não sei se você sabe, mas Marcos Rubio é filho de imigrantes cubanos. Os pais deles são refugiados, os pais deles fugiram de Cuba. Ele nasceu lá em 1972, salvo engano. Então, Marcos Rubio conhece na pele, através da história dos seus pais, o que é um regime ditatorial. É por isso que você vê Marcos Rubio, talvez você não sabia, lutando contra esses sistemas com tanta intensidade. Mas ele viveu na pele. Os pais deles tiveram que fugir de Cuba. Um país belíssimo, mas um país que foi destruído por um regime. Você vê a população lá, eles utilizam carro dos anos 70, gente. Eles não têm, tá? Quaisquer que sejam qualidade de vida. É um povo que não conhece papel higiênico. Não tem dinheiro para comprar café. Muitos turistas, quando vão em Cuba, levam um saquinho de café e dão lá para as pessoas, funcionários, né? Do hotel. Isso agrada a eles de uma tal maneira, porque eles não têm acesso. É uma coisa assim, hoje é tão complexo, gente. Vocês não fazem noção o que é Cuba. Eu tenho familiares que foram para Cuba, tá? Meus pais foram para Cuba. Quando foram, levaram vários saquinhos de café e levaram e distribuíram no hotel. Foram tão bem tratados, ficaram tão felizes. Você vê lá que as pessoas dividem casas, o médico recebe um mísero salário, um médico. Então a coisa, gente, é essa ideologia, tá? Aquele sistema e aquela ideologia de Karl Marx, tá? Com o Manifesto Comunista que ele desenvolveu, né? Eles não cabem ao nosso mundo de hoje, mas você vê que Lula acabou de praticar, ainda há pouco ele praticou e utilizou do Manifesto Comunista em uma das suas ações de marketing sobre o IOF, onde ele faz claramente, tá, ali a disputa e coloca classe contra classe. Ricos contra pobres, pobres contra ricos. Isso foi feito no Manifesto Comunista, onde você colocava ali o empregador e o empregado em guerra. É isso que o Lula vem cometendo claramente. Fora agora as milícias digitais que ele, de uma hora para outra, tivemos um aumento de 400% de engajamento, não, de publicações sobre a questão, né, em relação às tarifas aí de Donald Trump, onde foi ali aliciados diversos aqueles, né, esquerdopatas para fazerem as divulgações do governo, né? Então,
a direita precisa estar muito bem ciente dessas coisas para que a gente possa se organizar também. Agora, vamos lá para a próxima matéria que eu vou trazer para vocês agora, falando sobre: será que foi o BRICS causador destas tarifas? Vamos ver comigo aqui. Cúpula do BRICS pode ter influenciado tarifas de Trump? Entenda, Donald Trump chegou a ameaçar tarifar todos os países adeptos à política do BRICS. No entanto, apenas o Brasil foi alertado. Claro, quem está encabeçando a desdolarização é o Lula, né? Então, tá mais que óbvio aí. Na semana passada, o Rio de Janeiro sediou a reunião da Cúpula do BRICS. O grupo reuniu 11 países em desenvolvimento em busca de cooperação econômica, política e social. Ideológica, esqueceram de colocar aqui, ideológica. Logo após o primeiro dia do encontro, sinais de turbulência começaram a surgir, com o presidente dos Estados Unidos e Donald Trump ameaçando taxar em 10%. Ele fez essa ameaça. Qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas do BRICS serão taxadas. De acordo com a Casa Branca, o republicano acompanhava de perto a reunião dos líderes. Como não? Ele estava de olho lá, assistindo tudo. A ameaça, no entanto, foi apenas um prenúncio do que estava por vir. Na última quarta-feira, 9/7, um dia após o evento, Trump formalizou por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a imposição de uma tarifa de 50% às exportações brasileiras, decisão que aprofundou a crise nas relações entre os países. O que é o BRICS? BRICS foi criado em 2001 por Jim O'Neill, economista de Goldman Sachs, ao se referir a Brasil, Rússia, Índia, China como economias emergentes com grande potencial e crescimento até 2050. Inicialmente, o BRICS era apenas uma recomendação para investidores. No entanto, a formalização do grupo aconteceu em 2006 na Assembleia Geral de Organizações das Nações Unidas, com a primeira reunião ministerial informal. O trabalho conjunto ganhou força depois da crise financeira de 2008, seguido pela primeira cúpula de chefes de Estado de 2009, na Rússia. No ano seguinte, em 2010, se formalizou a entrada da África do Sul, oficializando-se o S no acrônimo BRICS. Antes era só BRIC, aí virou BRICS com a entrada da África do Sul. Apesar das diferenças culturais e regionais, um membro do BRICS compartilha um vasto território com uma população numerosa, além de um rápido processo de industrialização. Países emergentes. Agora, fazem parte do BRICS, África do Sul. Aí agora vamos lá. África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. Para especialistas, o protagonismo do Brasil frente ao bloco aliado à defesa de Lula por mecanismos de pagamento alternativos ao dólar podem ter influenciado a ação do republicano. Podem não, influenciaram. Eles estão querendo derrubar, eles estão querendo arruinar com os Estados Unidos. Você acha que eles não perceberam isso? Isso é só bobo que não vê, né? Aí tem que falar que acha. No encerramento da cúpula, o petista defendeu a doação de meios alternativos à moeda americana. Países do BRICS têm negociado, por exemplo, o uso de moedas locais no comércio internacional para reduzir a dependência do dólar. Abre aspas. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Quando for com a Europa, discute-se em euro. Explicou Lula em entrevista à imprensa na última terça-feira. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão, em que o fórum foi determinado, que obviamente nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com todo cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais e outros países, completou o petista. Agora Lula esquece sobre o SWIFT.
E é aí o meio e o mecanismo de fazer a comunicação entre as instituições financeiras de diversas partes do mundo. E eles detêm dessa tecnologia e detêm deste sistema que é o mais amplo. E outra coisa, os Estados Unidos vão defender claramente a sua soberania, a sua potência, a valorização do dólar, porque caso eles não façam isso, eles estarão fadados a se tornarem logo uma segunda potência, porque a segunda maior potência é a China, com o presidente Xi Jinping do Partido Comunista Chinês. O Ocidente está fadado aos interesses ditatoriais que este bloco que o Lula vem formado e vem encabeçado se tornem uns invasores aqui no nosso Ocidente, o que é um risco e ameaça a soberania não somente do Brasil, mas como também de todas as Américas. Temos já Venezuela e Cuba abrindo portas já para estes narcotraficantes, narcoditadores. E o Brasil vem se tornando mais um. Como você quer chamar isso de democracia? Um país democrático. País que se alia a países ditatoriais. É impossível, tá? É impossível. Venezuela já está aí com uma fábrica russa de armamento, coisa que os Estados Unidos já havia falado, não faça. Estamos aí militarizando a América Latina, América do Sul sendo militarizada com uma fábrica russa de armamento, produzindo milhares e milhares de munições. Navios iranianos e aviões iranianos pousando constantemente na Venezuela, levando e transportando agentes de inteligência norte-americanos já falaram. Armamento, droga e outros itens estão sendo transportados. Inclusive, a Venezuela tem importado agentes do Hezbollah para a América do Sul, que vem se integrando às maiores facções narcoterroristas que nós possuímos aqui nessa região, inclusive ao PCC. E é por isso que Flávio Bolsonaro vem fazendo um alerta e vem fazendo um estudo. Recebeu até o norte-americano, recentemente aqui no Brasil, fazendo um estudo e mostrando a influência destes grupos terroristas nas facções aqui do Brasil. E mostrando aos Estados Unidos. Porque isso, gente, é uma escalada. Uma hora chega lá. Nos Estados Unidos, uma hora chega lá, está próximo. Nós vivemos aqui, nós somos vizinhos. Então eles começam subindo, vão escalando, passam ali pelo México. O México já tem também aí suas questões. No entanto, o Donald Trump vem com essa forte pressão em cima da imigração, tá? Retirando vários imigrantes para poder reduzir ali, porque eles não têm controle. Não dá para você saber quem é quem. Ah, esse é bonzinho, esse é malzinho. São imigrantes. Não estão ali no sistema de identificação da segurança norte-americana, então pega e leva embora. Isso é uma ação protecionista, tá? E ele tá certo, a casa é dele. Na sua casa, você vai aceitar qualquer estranho chegar a entrar na tua casa? Tu falar que sim, eu vou falar, você é um babaca. Eu não aceito. E ele não aceita. Ele tá mais que certo. Você não tem controle do que a pessoa pode fazer. Inclusive, agora, essa semana, teve numa dessas operações, nesses embates, né?
de grupos ali, imigrantes contra o ICE, teve um mexicano que tirou uma arma e meteu bala pra cima dos policiais. Estão procurando o cara. Estão até dando recompensa de não sei quantos $1.000 pra achar esse camarada. Foi agora, essa semana. Então vocês vejam bem que eles estão lidando também com vagabundos. Não é só gente trabalhadora, não. Tem muita gente que é trabalhadora. Tem. Eu fui estudar nos Estados Unidos, eu sei da história. Tem muita gente trabalhadora, de bem. Muita gente que está lá buscando realmente viver uma condição muito melhor de vida e oferecer aos seus filhos uma qualidade de vida que não se pode ter aqui na América e na América Latina, na América Central. Mas também tem vagabundo, tem ladrão de carro, tem traficante, tem vagabundo de tudo que é lado. E aí o Donald Trump vai saber quem é quem? Meu amigo, pega e manda embora. Agora Lula é contra essas ações, tá? Ele fala que é contra os Estados Unidos se interferir em outros países, né? Mas ele traz ali a ex-primeira-dama do Peru, que está, né? Que estava para ser presa, traz ela, busca ela, né? Tira ela do país, traz aqui pro Brasil com o avião da FAB. Isso eu não interferi não, né? Ele vai na Argentina visitar a Cristina Kirchner, que tá em prisão domiciliar, com plaquinha, Cristina Libre. Aí vê outro babaca do lado dele com Lula livre. Aí você vê que ele tá indo fazer o que lá? Interferir na justiça do outro país, sendo que ela fomentou uma quadrilha onde as licitações eram direcionadas a um pequeno grupo que eram extremamente favorecidos, que eram amigos da família dela. Não sei se você sabe disso. E que essas pessoas, muitas das licitações nem foram entregues os serviços. Cristina Kirchner é uma vagabunda igual ele, que busca fomentar vagabundo, corrupto. Agora o Lula foi lá interferir. Pra quê? Aqui ninguém interfere, né? Então é hipócrita, mentiroso. Então vocês verifiquem só. O que eu trago pra vocês aqui são fatos. Fatos. Ele acabou de falar que estão interferindo na justiça brasileira. Mas ele pode interferir, ele pode trazer a mulher com o avião da FAB, buscar a mulher que estava para ser presa lá, ele pode pegar e trazer para cá. Eu não sei como é que isso não deu uma merda. Agora ele pode ir na Argentina fazer o que fez. Ainda permitiram. Milei sofre lá também, viu? Ainda tem boa parte ali do judiciário da Argentina que é um bando de vagabundo também. Igual a gente tem aqui no Brasil. Então, gente, a situação é essa. Podemos ter aí uma alta de 500% sobre o diesel importado da Rússia. Lula está achando que pode parar por aí, a coisa pode piorar, pode sair dos 100%, que se ele taxar reciprocamente em 50%, vamos ter uma taxa de 100%. Teremos também aí Donald Trump pode pegar muito bem e falar assim, vou matar 2 coelhinhos agora, com uma porrada só. Aí vai lá e pega e taxa aí os países com 500%. O Brasil vai ser o maior afetado. É o segundo maior comprador. E aí? Para onde nós estamos indo? Estamos em guerra. Esteja ciente disso. Se você gostou da notícia de hoje, deixa aqui o seu like, compartilhe, inscreva-se para você receber as matérias, né? Nossas matérias. Esteja aí ciente do que acontece no mundo e no Brasil, tá? Com um olhar conservador. Tá bom? Te agradeço, muito obrigado e nos vemos em breve, tá bom? Tchau, tchau.